A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que reduz a jornada de trabalho semanal. Esse texto sugere uma escala de 5 dias de trabalho e uma carga horária que não ultrapasse 8 horas diárias e até 36 horas semanais. Essa proposta deverá ser analisada pelo plenário da Casa e estabelece o repouso semanal remunerado de no mínimo 2 dias, preferencialmente aos sábados e domingos. Você, Luiz Felipe Dávila, e a proposta do fim da escala 6x1, o Senado avançando com essa proposta, essa PEC. Jornada de trabalho seria 5 dias de batente, segunda a sexta, e 2 dias de descanso. Isso seria lei, hein? Canhato, se o Brasil fosse um país sério, se o Congresso fosse sério e estivesse focado em melhorar as condições do trabalhador, estaria tomando medidas para aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro, que é uma das mais baixas da América Latina. Não vamos nem comparar com os Estados Unidos, com a Europa, que aí é uma vergonha, aí é goleada, aí é 7-1. Estou falando comparando com o Chile, comparando com a Argentina, comparando com os nossos vizinhos. Já é a produtividade mais baixa de todas. Aí o que o Congresso quer fazer? Aumentar o custo. Porque o que acontece? Se aumentar o horário de descanso, se aumentar os benefícios e a produtividade continuar baixa, isso é um desincentivo à contratação de trabalhadores, gente. É um negócio absurdo isso. O Brasil tem que focar em recuperar rapidamente a produtividade. Portanto, Canhato, é mais um projeto demagogo que vai aumentar o custo das contratações para o setor privado, que vai impactar as contas públicas, porque isso também vai afetar o setor público, e não vai resolver o grande gargalo, que é a baixa produtividade do trabalhador brasileiro. Ou seja, mais um projeto demagógico que aumenta o custo da contratação formal e não melhora a produtividade. Pois é, Diego, como você tem observado essas discussões em torno dessa jornada de trabalho? Antes disso, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui com os nossos comentaristas. Você, Diego, qual é a análise sobre essa proposta? O Senado consegue avançar com essa proposta de emenda à Constituição, que é defendida pelo governo federal. Canhato, eu entendo que a vida de quem trabalha na escala 6x1 não é uma vida confortável e, de fato, falta muito tempo para que essa pessoa esteja com a sua família e desfrute de momentos de lazer. Mas, novamente, essa pauta que é tão importante poderia ser resolvida de outras maneiras, é tratada da forma mais populista possível. O Dávila foi no ponto central: produtividade. Países que reduziram a sua jornada de trabalho da 6x1 para 5x2 ou 4x3, trabalharam primeiro na qualificação da sua mão de obra, no aprimoramento da mão de obra, para assim aumentar a produtividade, e aumentando a produtividade, nós possamos ter aí a redução da escala de trabalho. O efeito que essa PEC vai gerar é muito semelhante ao da PEC das domésticas, que, para quem não se lembra, conferiu uma série de direitos trabalhistas às empregadas domésticas para que essa categoria tivesse melhores condições de trabalho. Mas o resultado, após muitos anos dessa política pública, foi o aumento da informalidade da relação entre empregadores e empregadas domésticas. É exatamente o que vai acontecer com a proibição da escala 6x1. Nós teremos um aumento da informalidade, porque nós temos mais de 90% dos CNPJs brasileiros como MEIs, ME e EPP, e 66% dos empregos brasileiros concentrados nas MEI e na EPP, que tem um rendimento médio muito baixo, que mal consegue manter funcionário quando tem funcionário. Então, são esses os dois efeitos. O primeiro, para quem quiser se manter na linha, é demissão. O empresário vai passar a fazer pessoalmente aquilo que o seu colaborador faz. Em segundo lugar, é a informalidade. As pessoas serão mantidas na escala 6x1, só que de maneira informal, às margens da legislação trabalhista. Por isso, novamente, eu repito, um processo populista para angariar votos, para fazer discurso bonito em época eleitoral, mas que, na verdade, não vai ao encontro da resolução dos problemas do mercado de trabalho brasileiro. Muito pelo contrário, agrava alguns dos problemas já existentes, notadamente o problema da informalidade, que só cresce no Brasil. Pois é, quem disse que o empregador vai manter aquele funcionário? Talvez ele tenha que reduzir o salário. A legislação não permite que ele reduza o salário do funcionário, então ele vai ter que demitir
aquele profissional e contratar outros com valores inferiores, né, para conseguir dar conta daquele trabalho, já que, pela lei, o funcionário terá 2 dias de descanso. E aí a pergunta que todos fazem: bom, mas esses profissionais vão ficar 2 dias em casa? E aquele profissional que precisa ganhar um dinheiro a mais, está construindo uma casa ou está pagando financiamento do seu apartamento, talvez ele utilize esses 2 dias de descanso para trabalhar. Então, quando se fala em o brasileiro precisa descansar 2 dias, vai ao cinema com a mulher e com as filhas, não é bem assim. Cada família tem uma realidade. Só estou fazendo essa introdução aqui, delegado Palumbo, antes de passar para você fazer sua análise, para receber toda a rede Jovem Pan. Queremos escutar o que o senhor pensa a respeito dessa proposta. Bom, Rede Jovem Pan aqui em Os Pingos nos Is, a notícia em destaque: o Senado Federal avançou com aquela proposta de jornada de trabalho 5x2, né? Seria o fim da escala 6x1, trabalha 6 dias e descansa 1. Você, delegado Palumbo, em algum momento se manifestou favoravelmente à redução da jornada, mas há muitas coisas que precisam ser debatidas, né, delegado? Reduzir a carga tributária para o pequeno empresário, para o microempresário, aí não pensam em fazer nada disso, né? Mudar a legislação trabalhista, que por vezes ferra aquele pequeno empresário que se vê muitas vezes aí obrigado a fazer um acordo para não ter que pagar contas milionárias, como por exemplo um funcionário que trabalha 2, 3 dias, entra na justiça, pede 30 mil. Você quebra um pequeno funcionário, uma pequena empresa, arrebenta com a pequena empresa. Claro que o trabalhador ele precisa de descanso, o descanso ele é sagrado. Eu vejo isso pela classe de policiais, que quando está no trabalho, depois eles vão para o bico eles vão passar um delegada, que é o bico oficial, e nunca descansam. Ou seja, o pouco descanso que eles têm, eles procuram ter uma renda extra. Né? O pior sistema de trabalho hoje em dia, eu posso garantir para vocês que é uma escala horrorosa que a polícia militar, principalmente, tem aí pelo Brasil afora, e São Paulo não é diferente, que é uma escala de 12/36, aonde um policial sequer tem um descanso digno, não consegue ter um final de semana de descanso. E quando ele está nesse descanso, ele procura fazer o bico. Claro que o trabalhador precisa do descanso, mas quem é que vai pagar a conta? Porque não tem mágica. O cara tem um pequeno comércio, uma pequena padaria, uma pequena mercearia, ele quer abrir de domingo a domingo. Ele vai ter que pagar para ter alguém trabalhando lá. Não é de graça isso. O governo não é bonzinho. O governo é um vilão com esse pequeno empresário, como o próprio Diogo falou, a imensa maioria são micros empresários que dão o sangue para sobreviver, para tentar sobreviver a tanta carga tributária, a tanto imposto, a tanta corrupção que tem nesse setor também de agentes de prefeituras, de estado, que vão lá tentar extorquir esses pequenos comerciantes. Tem tudo isso. Só que a gente não vê o governo federal falando vamos diminuir a carga tributária. Isso a gente não vê. Faz mais uma medida populista, claro que vai ganhar milhares de votos às vésperas das eleições, como o Vale Gás, aumento do Bolsa Família, e está aí caminhando aí com a briga, muitas vezes, da direita, que acaba brigando em público. Eles acabam fazendo essas medidas populistas, vão ganhando mais força, e deixa o caminho aí mais pavimentado para uma reeleição deste governo que gasta mais do que arrecada e não pensa nesses micros e pequenos empresários que não vão ter como pagar a conta.